Olá, meu nome é Alejandro. Nós vamos falar hoje sobre pé cavo. Definição. O pé cavo corresponde ao aumento do arco longitudinal medial, entretanto seu limite é relativamente impreciso. Esse aumento do arco longitudinal medial se mantém durante o apoio e pode corresponder a uma deformidade combinada, não apenas a uma deformidade única do arco. Essa deformidade combinada, na maioria dos casos, representa uma hiperextensão das metatarsofalangianas, uma hiperflexão da interfalangiana, pronação e adução do antepé, alongamento da coluna lateral e encurtamento da coluna medial, calosidades e rigidez subtalar variável. Diante de um pé cavo, lembrar sempre de disfunção neurológica. Causa mais comum junto com pós-trauma, antes era a poliomielite, hoje em dia Charcot-Marie-Tooth. Classificação etiológica. O pé cavo pode ser classificado como um pé cavo neuromuscular, um pé cavo traumático ou um pé cavo congênito. Os pé cavos neuromusculares podem ser relacionados à distrofia neuromusculares, afecções dos nervos periféricos, como Charcot-Marie-Tooth, doenças do corno anterior da medula, como pólio, seringomielia, e doença dos tratos longos ou do sistema nervoso central, como paralisia cerebral ou ataxia de Friedreich. Pé cavo traumático normalmente é sequela de síndrome compartimental ou fruto de uma consolidação viciosa de uma fratura prévia. E o pé cavo de origem congênita pode ser idiopático, pode ser relacionado à artrogripose, pode ser relacionado a pé torto congênito residual. Investigação. Frente a um caso de pé cavo, é importante buscar a etiologia. Então é importante solicitar radiografias, frente perfil com carga oblíqua dos pés, frente perfil mortício dos tornozelos, uma eletroneuromiografia em busca de alterações neurológicas, uma ressonância nuclear magnética da coluna em busca de alguma alteração neurológica, se necessário, uma biópsia de nervo, potencial evocado e uma tomografia de crânio. Em relação à etiologia mais comum do pé cavo no nosso meio, que é o Charcot-Marie-Tooth, nós podemos afirmar que a causa isolada mais comum de pé cavo e que corresponde a uma lesão dos nervos periféricos, que leva a uma atrofia muscular e sensitiva progressiva, uma atrofia do fibular curto e do tibial anterior. O Charcot-Marie-Tooth ele é 2 vezes mais comum em homens, está associado a uma história familiar, tem herança autossômica dominante de penetrância variável. Essa doença ela pode ser dividida em 2 tipos, o Charcot tipo 1 ou Charcot tipo 2. No tipo 1, ela é o tipo mais comum, acomete pessoas na faixa da 3ª e 4ª década de vida e apresenta gravidade moderada. O Charcot-Marie-Tooth tipo 2 acomete pessoas mais jovens, entre 5 e 15 anos, tem pior progressão e pior prognóstico. Biomecânica do Charcot-Marie-Tooth. Na doença do Charcot-Marie-Tooth ocorre denervação dos intrínsecos, levando a um déficit dos lumbricais, gerando uma hiperextensão das metatarsofalangianas e flexão das interfalangianas. O tibial anterior se torna fraco, levando a uma flexão plantar do primeiro raio, tibial anterior fraco em relação ao fibular longo. O fibular curto se torna fraco, formação de um varo do retropé, devido ao fato do fibular curto ser fraco em relação ao tibial posterior, e ocorre, além disso, uma contratura da fáscia plantar, culminando com o quadro de um pé cavo. Local das deformidades. A deformidade do pé cavo não ocorre somente na região do arco longitudinal medial, ocorre tanto no retropé, no antepé ou em ambos, ou seja, deformidades combinadas. O retropé. O retropé normalmente é um retropé varo, isso é incomum e ocorre frequentemente em doenças como a poliomielite. Antepé. No antepé nós vemos flexão plantar dos metatarsos, principalmente coluna medial, pode haver adução do pé e o antepé fica supinado ou pronado em relação ao retropé. Deformidades associadas. Ocorrem deformidades nas articulações metatarsofalangianas, levando a garras e deslocamento distal do coxim plantar, o que pode culminar com sintomas como metatarsalgia e formação de calosidades. Exame físico.
Ao exame físico, inicialmente é importante tirar uma anamnese e uma história familiar detalhadas, avaliar que o pé, perguntar se o pé diminui de tamanho ou se solta do sapato, se existe dor à marcha prolongada, presença de calosidades, entorse de repetição devido principalmente ao varo. Avaliar a marcha no que diz respeito ao contato do pé com o solo, a posição do retropé, a posição dos dedos. No exame físico com o paciente sentado, você vai testar a amplitude de movimento passiva e ativa do tornozelo, da subtalar, da chopar, da Lisfranc e da metatarsofalangeana do hálux. Avaliar a função muscular e graduar de 0 a 5. Fazer o teste do Queliquian do Croquet, caso existam garras, para avaliar se a garra é redutível ou não redutível. Nessa ilustração, nós podemos avaliar que o paciente apresenta aumento do arco longitudinal medial, apresenta calosidade na cabeça dos metatarsos, o que nos dá uma ideia de uma sobrecarga na região do antepé. É importante, muito bem descrito, o teste dos blocos de Coleman, que serve para avaliar se o pé cavo é devido a um componente do antepé ou do retropé. Após a história e o exame físico, é importante avaliar as radiografias, geralmente AP, perfil, com carga e oblíquas, no qual você vai traçar algumas linhas e alguns ângulos para avaliar o grau de deformidade. Então, na avaliação radiográfica, nós temos alguns ângulos que normalmente são traçados. Então, você vai avaliar a altura do arco longitudinal medial, o pitch do calcâneo, o ângulo talo-calcaniano, o ângulo de Meari, que é entre o eixo longo do talos e o eixo longo do primeiro metatarso, entre outros. Tratamento. Em relação ao tratamento, nós temos duas opções de tratamento: o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Quando se fala em pé cavo, o tratamento conservador tem pouco espaço. O objetivo do tratamento é ter um pé plantígrado com distribuição adequada de pressão. Então podem ser feitos alongamentos, principalmente se origem neurológica, uso de palmilhas, órtices que segurem o tornozelo e o pé, ou órtices que segurem o joelho, o tornozelo e o pé para controle do retropé. Tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico é o tratamento normalmente de escolha para os pacientes com pé cavo e tem como objetivo um pé plantígrado estável. Ele é realizado em pacientes jovens e pé flexíveis, cirurgias não ósseas. Em deformidades ósseas coexistentes, o tratamento cirúrgico são as osteotomias e no pé rígido com artrose, o tratamento cirúrgico são as artrodeses. Avaliar os componentes separados e indicar as suas correções devidas. Bom, em relação ao tratamento cirúrgico, nos procedimentos de partes moles, nós temos o procedimento de Jones, que corresponde à correção da hiperextensão da metatarsofalangeana do hálux, e o procedimento de Steiner, que corresponde a uma soltura da face plantar, do flexor curto dos dedos. Podemos fazer transferências musculares, como a transferência do fibular longo para o fibular curto, e o tratamento das garras com tenotomias percutâneas. Em relação ao tratamento dos ósseos, nós temos as osteotomias. Existe a osteotomia de dorsiflexão do primeiro metatarso, no qual é realizada uma cunha de subtração de base dorsal e o metatarso é dorsifletido, corrigindo a hiperflexão do primeiro metatarso. Existem as osteotomias do antepé de todos os metatarsos, que são as osteotomias de cunha de ressecção de base dorsal, chamada de osteotomia de Good. Temos as osteotomias do mediopé, que corrigem o equíneo do antepé, ou cavo anterior com ápice na chopar. Tem a osteotomia de Cole, que é uma osteotomia de ressecção de cunha do mediopé. Temos a osteotomia de Japaz, que leva a uma melhor aparência do pé em relação à osteotomia de Cole. E temos as osteotomias do retropé, entre elas a osteotomia de Dwyer, que é uma osteotomia valgizante do calcâneo, no qual é ressecada uma cunha de base lateral, visando valgizar o calcâneo. Além da osteotomia de Dwyer, temos a osteotomia de Samuelson, que é uma osteotomia valgizante também.
Temos a osteotomia do tipo JAS, que é uma osteotomia tarso-metatarsal. Em relação ao tratamento cirúrgico, falando em artrodese, temos as artrodeses tríplices, no qual a gente artrodesa a talocalcaniana, a talonavicular e a calcâneo-cuboídea.